Olá e sejam bem-vindos à certificação NET.br. Eu sou o professor Juliano Ramos, para quem ainda não me conhece, atuo aí na comunidade de Linux, software livre há mais de 13 anos. Sou engenheiro da computação, tenho certificação LPI nível 2, tenho certificação Red Hat, SUSE, entre outras aí como certificação Cisco. Essa aula, esse curso, na verdade, ele é com foco 100% no exame da prova de certificação LPI 101, mas na prova 4.0. Hoje tem muito curso na internet, né? Então é uma coisa comum você entrar na internet e você ter bastante aí treinamentos sendo ofertados na internet. O problema é que esses treinamentos eles se focam no exame anterior da LPI. São cursos aí antigos sem atualização. E isso prejudica, que você acaba estudando por aí e quando você vai fazer o exame, você fica perdido no exame. Por quê? Porque o exame agora ele atua com essa última atualização, que é a versão 4.0 aí do exame, ok? Então é isso que nós vamos abordar nesse treinamento. As aulas vão ser aulas rápidas aí de até 10 minutos, aí você vai avançando, o curso é linear, né? Aula após aula, porque senão ficava um conteúdo cansativo, pesado, para que você viesse assistir. Bom, os meus contatos. O contato que eu mais utilizo é o meu e-mail, profjulianoramos@gmail.com. Tem o Skype, que eu não utilizo com tanta frequência, é o Prof. Juliano Ramos. Mas nós temos outros meios de contato. Você sendo aluno agora, faz parte aí do Social Clube, aonde eu tô aí todo dia, você pode me achar e entrar em contato diretamente comigo aí, tirando dúvidas sobre a LPI e tudo mais. Beleza? Bom, o nosso curso é com foco 100% no exame, então a gente vai acessar aqui o site oficial da LPI e vamos ver aí os objetivos do exame 101, os objetivos atualizados do exame, tá? Lembrando sempre aí para fazer através do exame. Então a gente vai começar aqui a aula 101, falando sobre configuração de hardware, né? Então ela tem o seu peso, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai começar fazendo e seguindo todos os tópicos oficiais do exame, de modo que a gente vai até aí o tópico, deixa eu ver aqui, até o tópico 104.7, ok? Então nós vamos fazer aí seguindo a rotina e seguindo o que pede realmente o exame da LPI, sendo o curso mais top, mais atualizado que você pode encontrar, sem dúvida também com o melhor custo-benefício do mercado. Bom, para esse treinamento, eu recomendo aí que a gente faça o treinamento através de um Debian, uma máquina Debian, utilizando um VirtualBox, tá? Então, você pode fazer o download no site lá do virtualbox.org. Deixa eu ver aqui, deixa eu jogar no Google para ver se é isso mesmo. É VirtualBox. Tá o site virtualbox.org. Instalação aí no Windows é facinho, é .exe, né? Então, next, 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 né? E se você for usar Linux, tem aí uns tutorialzinhos aí, se você estiver usando Ubuntu e tudo mais. Basicamente o que você precisa é rodar aí o comando apt-get install, né? Mas se você quiser a última versão, você também tem os tutoriais aqui. Por exemplo, para Debian, você tem que adicionar o repositório e depois rodar o comando apt-get update e instalar o VirtualBox. Se você tiver qualquer dúvida sobre instalar o VirtualBox, então você já pode começar aí conversando comigo aí na nossa rede social, lá no Social Clube, ok? .certificações.net.br. Mas eu acho que ninguém vai ter problema com isso. Então, vamos ter o Debian aí. Eu não falo da instalação do sistema em si, porque assunto aí para outros treinamentos que você pode. Seria mais básico, né? Como o Linux 1 que a gente oferece aqui no Certificação NetBR. Esse treinamento a gente já vai direto para o exame, estudar só o que está sendo cobrado do exame, ok? Então eu recomendo a versão do Debian para a gente trabalhar, fazer download aqui do Debian, né? Obtém do Debian, você vem aqui em
maior de instalação completa para download, imagem de CD usando HTTP ou FTP, versão estável. Eu recomendo aqui, se você tem 64 bits ou 32 bits, só o CD1 do Debian aí, tá? Então seria essa versão 8.7.1, só o CD1. Aí você vai fazer a instalação, você vai ter o Debian aí, somente ele em modo texto. É o suficiente que a gente precisa para fazer o nosso curso completo aí do exame 101 da LPI. Okay? Então, tudo que a gente vai precisar é essa versão aí do Debian. Muito bem. Bom, hoje é a nossa primeira aula, a gente vai começar aí esse tópico 101, mas antes vamos entender um pouquinho mais sobre a certificação LPI. A certificação LPI, hoje, ela é composta de 4 níveis. A gente tem a certificação Linux Essentials. Então, se a gente pegar aqui a certificação Linux Essentials, só que a Linux Essentials ela não é pré-requisito para você já fazer a certificação nível 1, que seria para administradores. A Linux Essentials seria mais para você ser um usuário desktop mais atualizado. Mas ela não é pré-requisito, então eu já recomendo que você vá direto para a certificação LPI como Linux Administrator, né? Objetivo 101 aí. Então essa certificação LPI 1, né? Ela também conhecida como nível 1, ela tem duas provas, a prova 101 e a prova 102. E é essa que a gente vamos fazer esse treinamento agora focado nessa prova 101. Nosso objetivo é que você passe no exame. O objetivo dessa prova, né? O objetivo da prova 101 é que você seja capaz de executar tarefas de manutenção usando apenas a linha de comando, instalação, configuração de um computador rodando Linux e uma configuração básica de rede. Então vai exigir de você um pouco de conhecimento de arquitetura de sistema, instalação de pacotes Linux, comandos GNU e Unix, dispositivos, sistema de arquivo, conhecer um pouco da hierarquia padrão de file system do Linux, tá? Isso são coisas aí que você precisa para fazer essa prova. Observações importantes. Para você obter a LPI 1, você tem que passar em duas provas. Você tem que passar no exame 101 e 102, tá? Então é necessário você passar nas duas provas para você ter a LPI nível 1. E como você pode fazer a prova? Você pode fazer a prova através do computador ou através de papel, né? Tem o modelo PBT, Paper Baseado Test, e o CBT, Computer Baseado Test. Então, você vai procurar um órgão autorizado da LPI em todo o Brasil, e esses aplicadores de provas, eles são conhecidos como proctors. E eles são certificados aí pela LPI para poder ofertar o exame. Você vai escolher uma escola perto de você que possa ofertar o exame. Então você pode entrar no PersonVue e procurar aí por empresas, né? Você pode procurar o telefone ou pela própria internet e procurar PersonVue e procurar aí onde aplica o seu exame LPI. Vamos ver aqui. LPI, exame CUSH. Personvue.com/LPI. Então ele tem falando aí, você pode saber um pouco mais e saber locais onde você pode fazer esse exame. Mas quando terminarem aí o treinamento, eu ajudo vocês a encontrar um local. Vocês me falam a localidade que você está, eu procuro centros aí mais próximo de vocês. Vocês vão pagar a prova e fazer a prova direto. Cada prova ela possui aproximadamente 60 questões, sendo a grande maioria de múltiplas escolhas ou dissertativas. O tempo de duração da prova é em média aí de 90 minutos, tá? Em média não, é de 90 minutos. E você tem uma pontuação para passar na prova. A pontuação varia aí de acordo com a prova. Cada prova cada exame tem um peso, tá? Ele tem um peso que a gente vê aqui, ó. Cada tópico, né?
Então, determinar e configurar configurações de hardware. O peso disso é 2. Né? Sistemas de inicialização, 3. Então, cada tópico tem um peso que significa que vale mais ou menos aquela resposta que você fizer no exame. Depois eles vão somar isso para você obter sua pontuação. A prova você tem que se recertificar a cada 5 anos. Então ela tem duração de 5 anos. E quando você prestar a prova, você pode refazer a prova depois de 7 dias, né? Você vai pagar novamente aí. E se você ser reprovado novamente, você vai ter que aguardar 90 dias para repetir, tá? E, e aí você vai entrar em contato com o centro que aplica e você vai pagar aí novamente para fazer o exame, beleza? Muito bem, pessoal. Então vamos para a prática, que é o mais legal, né? Para começar aí a colocar a mão na massa. Então, primeiro passo, nós vamos começar com o tópico 101. A gente vai usar sempre como base a própria documentação da LPI. Esse vai ser o nosso grande diferencial. Então, a gente não vai ficar inventando aqui documentação, nós não vamos ficar inventando aqui, enchendo linguiça. A gente vai ver o que está pedindo e vai estudar em cima disso. Então vamos lá, determinar e configurar configurações de hardware, né? Então é fundamental para o candidato entender como funciona o hardware aí. Utilitários de informação, LS-USB, LS-PCI, manipular dispositivos USB, conhecer, né, e entender o funcionamento desses diretórios e desses comandos, né? Beleza, então é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Primeiro, falando sobre o hardware do computador, né? Então é importante, e isso eu não preciso trazer isso aqui para vocês, mas é importante que vocês estudem a parte física aí da sua máquina. Você conheça o que, que é uma BIOS, você conheça o que é agora o UEFI. Tá, isso tudo aí você pode fazer através até da própria Wikipédia, né? Então é uma coisa que eu não preciso também entrar aí o novo sistema UEFI, né? Vale a pena você ler, porque são partes mais teóricas, eu não vou ficar aqui enchendo linguiça com vocês, a gente vai direto para a prática, o que é o mais interessante para a gente, né? Então, beleza, estando aí com o nosso Linux logado na linha de comando, vamos começar a conhecer algumas coisas sobre hardware, sobre módulos que, que são interessantes para a gente. Primeira coisa, a gente tem alguns comandos que podem trazer informação do hardware que a gente está usando no nosso sistema. A gente tem o LSPCI, por exemplo, traz informações de tipo de placa de rede que a gente está usando, placa de vídeo. Trouxe uma série de informações interessantes aqui para mim, utilizando aí o comando lspci, né? Então, olha lá, eu consegui ver qual o modelo da minha placa de vídeo VGA, que no caso aqui é do VirtualBox, a Ethernet, né, minha placa de rede, que é da Intel 8254. Então, esse comando lspci me trouxe uma série de informações aí. Falando sobre o kernel, né? O kernel, ele é o núcleo do sistema operacional Linux, então, e ele tem o nome de Linux. Então, quando você tem uma distribuição tipo Debian, lá no coração você tem o kernel, que é responsável por fazer o funcionamento de suas memórias, gerenciamento de disco, fazer funcionar o hardware da sua máquina, ok? E a gente não tem versão de Linux. Às vezes as pessoas erroneamente falam que tem versão de Linux. Nós temos versões de compilação do kernel Linux. Por exemplo, o Debian, se a gente usar o comando uname "-r", por exemplo, eu consigo ver qual a versão do kernel que eu estou utilizando. Nesse caso, a 3.16.04. Essa versão foi compilada pelos desenvolvedores aí do Debian 8. Então, eles compilaram e colocaram o que eles acreditavam ser interessante, né, removeram algumas coisas e eu utilizo esse kernel Linux.
nós podemos, né, pegar no próprio site é, da Linux, né, e o próprio site, que nesse caso aqui, vamos colocar aqui, ó, o site oficial aí, que é o kernel.org, e o site oficial da comunidade Linux, onde a gente pode fazer download da última versão do kernel, que seria a 4.10, e compilar esse kernel. Ou seja, fazer nosso sistema operacional Debian começar a utilizar esse kernel. E isso vai ser assunto da nossa próxima aula já. Então a gente vai falar também de compilação de kernel aqui no curso, que vai ser assunto da nossa próxima aula. Mas continuando aí. Então quando a gente utiliza esse kernel, normalmente ele carrega os módulos necessários. Vamos pensar em módulos, fazer uma assimilação aí com o Windows. No Windows a gente tem lá os drivers, né? Aqui nós temos módulos, mas além de ampliar o funcionamento do hardware, trazer suporte a novos hardwares, os módulos também eles atualizam e melhoram o sistema operacional como um todo. Por exemplo, traz suporte a novos sistemas de arquivo. Então, se tem lá XT4, você quer ter um novo sistema de arquivo, como ou compatibilidade tipo NTFS ou FAT, e aí então você tem módulos que você adiciona e vai te dar essas funcionalidades. Então, quando a gente utiliza um kernel Linux, ele carrega esses módulos para funcionamento do sistema. Mas é possível a gente carregar mais módulos, né? Como eu disse, estendendo aí o suporte a hardware ou aumentando as suas funcionalidades. Os módulos disponíveis no nosso sistema, em geral, eles estão dentro do diretório libmodules, tá? Então estão dentro aí do diretório libmodules. Se você acessar aí cd/libmodules, você vai ter aí, vou dar aqui um ls.color, o seu diretório do seu kernel atual, no meu caso lá o 3.16, e aí lá dentro, a gente entrando aqui dentro do diretório do nosso kernel atual, a gente tem um outro diretório ali chamado kernel, ó, kernel, e dentro desse diretório kernel a gente tem ali uma opção de drivers, por exemplo, se eu estou tratando de drivers, tá? E aí eu tenho lá drivers de vídeo, PCI, drivers de rede, que seria NET, e etc e tal, beleza? Então a gente tem esses módulos aí dentro de libmodules. Também, além de drivers, né? Vou voltar aqui cd kernel, ls-color. A gente tem ali, por exemplo, ali o diretório fs, né? Seria mais funcionalidades aí de file system. Olha lá, nós temos NFS, nós temos FAT, tá vendo? Então aqui são os diretórios onde estão os módulos, tá? /lib módulos e versão do kernel que você está utilizando aí, beleza? Então isso daí já é importante aí para a gente ter como conhecimento aí. Outra coisa, a gente pode ver os módulos que estão carregados, ou seja, os módulos que estão ativos atualmente no nosso sistema, com dois comandos. A gente pode usar o comando lsmod, e aí a gente vê todos os módulos que estão ativos nesse momento no nosso sistema. Então vejamos lá, ó. Eu tenho vários módulos ativos, NFSD, JoyDev, Soundcore, vários módulos ativos, e também posso visualizar o diretório /proc. Por falar em /proc, esse diretório ele mantém os processos, é um diretório que tem processos, ele é um diretório que está sempre se atualizando, tá? Tudo que está acontecendo aí, esse diretório está atualizando. E lá dentro dele, se a gente pegar aqui, entrar dentro de /proc, a gente vai ver vários arquivos aí, né? E um deles é o modules, que vai mostrar os módulos atuais que estão em funcionamento agora no meu sistema, ó. Cat modules. Tá? Então ele mostra aí, seria igual ao comando lsmod, mas ele mostra, né, todo o funcionamento, códigos hexadecimais aí do hardware e etc e tal. Ok? Então duas maneiras da gente ver os módulos ativos no sistema: lsmod ou visualizando com cat proc modules. Beleza? Muito bem.
Pessoal, nessa próxima aula que a gente dá continuidade, como eu disse para você, a gente vai fazer aulas curtas, você já pode avançar para a próxima aula. A gente vai visualizar informações de um determinado módulo, vamos carregar um módulo no kernel, remover esse módulo do kernel, entender um pouco mais a funcionalidade. E, se possível, se for rápido, na próxima aula a gente vai falar de compilação de kernel. Se não, na terceira aula a gente fala sobre isso para entender melhor e eliminar aqui essa primeira etapa do nosso treinamento, seguindo à risca aí os objetivos que são necessários da certificação LPI. Nesse caso é compreender aqui alguns desses diretórios aqui, né? Alguns desses comandos a gente já acabou de fazer, né? lspci, o lsmod, a gente vai ver muito mais aí continuando a aula. Então é isso aí, vamos que vamos, até a próxima aula.